No capítulo anterior, Xiao vê Zoe lutar, ela fica impressionada, perguntando ao pai dela o que é uma habilidade abençoada divina e por que todo mundo parecia tão animado. Então Heng fala que todas as habilidades abençoadas divinas são as mais especiais e elas não podem ser aprendidas em um livro de feitiço ou passadas por uma pessoa através de um método. E somente classe abençoada pode receber habilidades abençoadas divinas. E agora estava claro que a roda de luz sagrada de Zoe foi concedida pessoalmente pelo deus da luz. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, eu vou deixar uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Heng explicou que como a família Zou possui uma linhagem de gelo, então naturalmente eram muito considerados pela deusa de gelo da família. Em uma visão do passado, diversas figuras encapuzadas se prostram diante de uma imagem rapidamente da deusa, erguendo suas mãos em um sinal de adoração. E ele continua a explicação, dizendo que desde que a linhagem deles foi amaldiçoada, a linhagem da deusa de gelo havia desaparecido. Ele pensa consigo mesmo que as classes abençoadas pelo Deus possuem um poder imensurável. Ele então fala em voz alta que todas as ofertas deles parecem sem importância para Zoe. E Xiao, desapontada, diz que aquilo significava que eles vieram até aqui por nada. Contudo, Heng interrompe ela, afirmando que não é não, e que eles ainda têm uma chance e que lhe diz que assim que a competição acabar, eles vão conversar novamente com Zoe, pois ele pode ser a esperança para a ressurreição da família Zou, e por isso ele não pode desistir dele tão facilmente. Voltando para Zoe, os figurantes ao ver ele liberando uma grande quantidade de chamas, ele comenta que aquela era Fênix de Fogo. Então dos figurantes pede para Xialan continuar usando suas magias de longo alcance para interromper o avanço de Zoe. A arqueira rapidamente dispara vários ataques contra Zoe. Então o Chupinga do Fogo começa a rir, dizendo que Zoe não deve subestimá-los, pois eles ainda tinham meios para derrotá-los. Porém, Zoe ativa sua habilidade de parede de pedra, bloqueando os ataques daqueles Chupingoles. Mas as flechas conseguem desviar e vão diretamente para Zoe. Porém, ele se pergunta se eles achavam que isso vai parar o seu avanço. Então ele pensa que até que não era má ideia, mas logo ele comenta que eles eram muito ingênuos. Então em seguida Zoe ativa sua habilidade de escudo de luz sagrada, bloqueando aquele ataque e deixando as meninas sem acreditar, comentando que essa habilidade era de ranquear e parecia que Zoe não estava em um nível baixo. Zoe diz que esse ataque quebrou seu ritmo, mas ele comenta que vai usar seus feitiços de longo alcance para quebrar a formação deles. Então em seguida ele lança seu ataque Tempestade de Chama Sagrada, e a tempestade explode em uma muralha de fogo e rocha, destruindo tudo com um som ensurdecedor. Então o figurante olha para a explosão com um olhar regalado de terror. Ele grita para seus companheiros recuarem, enquanto aquela habilidade causa uma grande explosão. Então o figurante olha para aquela explosão e um deles fala sobre o poder da tempestade sagrada, dizendo que será de outro nível, e o outro diz que eles seriam eliminados se eles fossem atingidos. De repente o outro figurante procura por alguém, e ele grita perguntando onde é que Luzou estava. Então ele olha para o fogo e percebe que Luzou estava lá dentro sofrendo aquele dano. E dentro da tempestade de fogo, Luzou se protege com o escudo vermelho, e ele pensa irritado se o inimigo realmente era um paladino. Então ele fica impressionado, pois as magias elementais do seu oponente eram mais fortes do que a dele, mesmo ele sendo um mago. Então Zoe, com um sorriso confiante, segura uma chama em sua mão, e ele diz que parece que o fogo não estava forte o suficiente. Então ele continua falando que seu oponente não deve se preocupar, pois ele já absorveu completamente sua Fênix de Fogo. E o escudo vermelho de Luzou não aguenta aquela pressão e se quebra em vários pedaços, sendo atingido diretamente pelo fogo de Zoe. Então Luzou começa a gritar de dor. Então Zoe aumenta a intensidade de seu ataque, e ele grita para seu inimigo queimar, deixando Luzou inconsciente. A plateia olha para aquela batalha sem acreditar. Então um dos figurantes diz que se a tempestade tivesse sido em toda a área, ele teria aniquilado todo mundo com apenas uma chibatada. Outro perguntava o que é aquilo, dizendo que Zoe era mais cruel do que ele pensava. E um terceiro comenta que depois desse ataque, a Universidade de Qinjing ficou sem uma classe de mago por um tempo. Um dos figurantes ferido olha chocado, e ele pensa que nem a pau Zoe é apenas um suporte. Ele diz em voz alta que pensava que ele era bom apenas em corpo a corpo, mas suas habilidades mágicas são realmente incríveis também. Wu Mang olha com um sorriso orgulhoso. Ele diz que aquele era seu aluno e que ele realmente era formidável. E ele provoca o diretor Sheng perguntando o que é que ele achava. Então o diretor Sheng responde que ainda tinha muita luta, e Wu Mang dá uma risada concordando com ele.
Em seguida, após receber aquele ataque, Luzou cai e sai o pito da rabiola, pedindo ajuda aos outros, mas Zoe sorri segurando seu marretão, comentando que ele ainda não tinha acabado e que a peia vai comer solta a partir de agora. O Chupinga chama a Zoe de arrogante e ele ordena para Xiaobai curar Luzou agora mesmo. Então ele diz para ela que vai lidar com Zoe sozinho. Então Xiaobai diz que vai agora mesmo curar Luzou. Zoe, ao ver aquele guerreiro vindo, ele comenta que será ótimo, então ele dá uma marretada no guerreiro ativando sua habilidade de corte de luz, mas o guerreiro se prepara e diz com confiança que ele vai bloquear aquele ataque. Então o guerreiro usa sua técnica de bloqueio de escudo, e ele grune com força enquanto aquela luz forte atinge sua defesa. Então Xiaobai olha para cima e vê uma luz dourada se formando em cima dela, e ela pergunta surpresa se aquele era o escudo do capitão. Uma energia dourada com forma de hexágono pulsa no chão com um som de poder. Então o guerreiro aparece só o pito se apoiando em sua espada, e ele comenta que a força de Zoe é realmente aterrorizante, e ele comenta que não surpreende que até mesmo o Lizinho com o talento de ossos de ferro não tinha conseguido bloquear os socos de Zoe. Então o guerreiro fica enfurecido e ele grita que ele também não é um fracote. Logo depois um ataque chamado Corte de Fúria é lançado, e um gigantesco corte de energia vermelha atravessa o campo de batalha, indo em direção a Zoe, que se prepara para aquele impacto. Zoe gira seu martelo e bloqueia aquele corte de fúria com um golpe de fogo, e ele diz que o ataque foi apenas um blefe, e o rosto do guerreiro fica em choque total, e ele grita que era impossível, se perguntando como é que Zoe bloqueou aquilo. E ele pensa que seu golpe normalmente pode eliminar um monstro de nível 20 de rank dourado facilmente. Então o guerreiro parte para cima de Zoe novamente, falando que não acreditava que ele vai bloquear seu ataque de novo. Mas Zoe parte para cima dele também, falando que ele vai marretá-lo até ele acreditar. Então os dois começam a trocar várias chibatadas um contra o outro. E Zoe, animado, fala que seria incrível, pois já era de se esperar do capitão da Universidade de Kijing, pois ele tinha sido a primeira pessoa da sua mesma idade que conseguiu contestar ele diretamente com a força dele. E ao bloquear os ataques de Zoe, o guerreiro pensa que será ruim, pois a força de Zoe era muito maior do que a dele, e que nesse ritmo ele vai ficar sem energia. Mas Zoe aparece rapidamente ao seu lado, precisa dar uma marretada nele, perguntando se o guerreiro já tinha ficado sem força, pois ele tinha baixado sua guarda. Então Zoe diz que ele deve sair logo desse lugar, deixando o guerreiro assustado, comentando que ele não vai conseguir desviar dessa chibatada. Mas de repente algo bloqueia o ataque de Zoe, fazendo perguntar o que foi isso. De repente um besourão do cão desce dando uma rabada nele, mas Zoe ativa sua habilidade de proteção de luz sagrada, bloqueando aquele ataque. Então Zoe revida aquela coisa o eliminando. Então ele comenta que esse robô invisível causava muito dano, pois ele quebrou sua proteção de luz de nível 9 com apenas uma lapada. O guerreiro agradece Xian Xuan por tê-lo salvado, então Xian Xuan responde que não havia problemas, mas avisa que eles irão perder se ele não conseguir ficar de pé rapidamente. Então ele assume o comando, dizendo que o guerreiro deve descansar um pouco, e que ele deve deixar Zoe com ele e cuidar dos ferimentos dos outros. Ele revela que estava escondendo sua força para poder lutar com o tal de Fumei da Universidade Mudou, mas ele havia mudado de ideia. Então ele admite para si mesmo que nunca pensou que Zoe sozinho poderia forçar tanto o time deles, obrigando a ele a usar todo o seu poder. E em seguida vários robôs vão em direção a Zoe, o deixando impressionado. Então ele pensa consigo mesmo, questionando como Xuan, que estava apenas no level 19, ou estava fazendo enfrentar robôs que estavam por volta do nível 21 e 22. Então os dois mestres que observavam aquela luta, Wu Mang comenta com um sorriso que parece que a Universidade de Kijing tem seus próprios trunfos escondidos. Então chega ao lado dele e fala que era claro, pois eles não eram besta. O diretor Sheng, com um sorriso de que sabe tudo, explica que Xuan possui um talento de rank S+, chamado Coração Mecânico, que permite ele criar várias máquinas de nível acima do seu. Então Wu Mang, com um olhar igual de confiante, reage àquelas informações, e ele reconhece que um talento de rank S+, vai dar trabalho para eles, e sendo assim parece que o vencedor daquela partida depende daqueles dois. Zoe aparece com um sorriso selvagem, e ele desafia seu oponente, dizendo que vai testar a força de sua tática de enxame, e em meio a seu exército de robô, Wu Mang observa o avanço do seu inimigo, e ele questiona se o oponente realmente usa atacar seu exército de robôs, chamando essa ação de Zoe de grande tolice. Então logo em seguida os canhões do exército de robô disparam com um som ensurdecedor, brilhantes e intensos. No chão Zoe reage rapidamente e ele cria um círculo mágico dourado, e ativa uma habilidade invocando o escudo gêmeos para
se proteger daquele ataque. Zoe se mantém firme enquanto os escudos bloqueavam os impactos daquelas explosões ao seu redor. Então ele ordena para seus escudos de luz ir em direção aos robôs, destruindo vários deles. E com os olhos brilhando em dourado e uma luz intensa brilhando em sua testa, Zoe prepara seu próximo movimento. E ele ativa sua habilidade de corte de luz sagrada. E imediatamente seu corpo libera uma imensa luz de luz dourada que toma a forma de uma cruz gigante, engolindo tudo ao seu redor. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo, mas antes de encerrar quero deixar um agradecimento especial aos apoiadores do canal. Muito obrigado a cada um de vocês que se tornou um apoiador. Também quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. E se você ainda não se inscreveu, peço que deixe um like e se inscreva no canal e que ative o sininho. Peço também que deixe um comentário dizendo se devo continuar com essa aventura. Isso ajuda muita gente a trazer continuações futuras. Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.